lindos, estar aqui com mais um vídeo pra vocês, com um convidado especial, Thiago Luan, essa criaturinha aqui. E o vídeo de hoje nós iremos falar das principais razões que temos pra louvar a Deus, da importância de Deus nas nossas vidas e o que mais. O que Paulo nos ensina, o que é um louvor genuíno, ele vai trazer na sua carta de Paulo aos Efésios. Sua carta é Paulo aos Efésios. Hoje em dia as pessoas louvam e agradecem a Deus só quando se conquista algo, quando quer muito alguma coisa e passa no vestibular, um exemplo. E vai e agradece a Deus. Isso não é certo, nós temos que agradecer a Deus em todos os momentos. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo, que se encontra na carta de Paulo em Efésios. E Efésios 1, né? Efésios 1. E nós vamos ler aqui pra vocês e vamos explicando. Capítulo 1, do versículo 1 ao 14, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Efésio e fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A gente vê aqui, logo no versículo 3, que Paulo começa bendizendo ao Senhor. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, se nós pararmos para pensar nisso que Lídia falou, que as pessoas hoje só louvam a Deus por causa de bens, conquistas ou promoções, enfim, sucesso profissional, seu sucesso humano aqui na Terra, prosperidade, enfim, da teologia da prosperidade, que prega isso, que você, para ser abençoado, você tem que ter posse, para você, como se Deus estivesse lhe abençoando. O sinal que Deus está lhe abençoando é você estar bem financeiramente. Mas quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso em Roma, preso por pregar o evangelho, preso por ser acusado de furdunço ou de zoada, esses negócios que eles falavam naquela época. Bom, Paulo estava preso e mesmo assim, naquela situação de preso, ele encontrou um motivo para louvar a Deus. E o motivo para louvar a Deus que ele tinha eram os santos irrepreensíveis de Efésios, os filhos da fé dele. Ele louvava a ele porque aquela igreja estava se desenvolvendo. Então, o que Paulo vai nos ensinar nesse versículo 3 é que não existe situações para louvar a Deus. Todas as situações é necessário você expor o louvor a Deus. Porque até a gente, assim, né, quando passa por uma dificuldade, tá falando: Senhor, eu te adoro, eu faço tanta coisa por ti e você tá fazendo isso comigo. A gente começa a questionar as coisas de Deus nas nossas vidas, mas isso a gente não tem noção de que na frente isso tudo não passou de um ensinamento, de um momento e das grandezas que ele tem na nossa vida futuramente, né? A gente não entende as promessas de Deus na nossa vida hoje, mas aí futuramente a gente pensa: Jesus, bem que... desculpa aí porque eu estava te julgando, mas futuramente é que a gente vem entender tudo que nós passamos hoje. Justamente. E é interessante nós pensarmos, né, na situação de Paulo, porque ele provavelmente estava numa cela 2x2, que era a cela típica para quem era acusado disso, para quem seria executado, a morte. E existia uma troca de guardas constantemente, porque ele era tido como alguém perigoso. Um guarda dormia com ele um turno e outro guarda dormia outro turno.
E com isso, Paulo conseguiu evangelizar e converter, assim, o Espírito Santo converteu, né, através de Paulo, mais da metade do exército pretoriano de Roma. Então, Paulo não se acomodou à situação. Ele estava preso, mas mesmo assim proclamava o evangelho. Ele não se deixava abater pelas situações. Ele usou a dificuldade para vir pregar o evangelho, para conseguir almas para Jesus. E isso é muito lindo, a gente tem que aprender muito com Paulo em relação a isso, porque a gente pode converter às vezes uma pessoa do nosso lado, num ônibus ou em qualquer lugar, e às vezes a gente fica encabulado de falar da palavra, de pregar a palavra, e a pessoa não gostar, e a gente termina às vezes perdendo uma oportunidade de falar do amor de Deus, né? E converter uma pessoa. Deus nos dá todas as oportunidades diariamente pra gente falar da palavra dele, mas nós, ou por medo ou por vergonha, nós optamos por não falar. Assim, eu uso meu exemplo próprio, né? Porque quando eu vou pra universidade lá em Campinas, eu pego um ônibus pra ir, um ônibus pra vir, lotado de pessoas, e eu não falo. Eu começo uma autoanálise minha, eu tenho que mudar nesse sentido. Eu também sou assim. Hoje em dia, existem muitas igrejas que só pregam apenas prosperidade, riquezas, carro, casa, moto, enfim, só coisas em relação a riquezas. E não vem pregar o que realmente a gente precisa saber, que é o céu, o que é o amor de Cristo, o amor que a gente tem que ter com o próximo. Essas coisas a gente não ouve muito hoje em dia em algumas igrejas. E tem um versículo em 2 Timóteo 3,12 que diz assim: portanto, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Então, quem está no evangelho, assim, que conhece o evangelho, pensa que é muito fácil ser cristão, o que não é verdade. A gente tem muitas perseguições entre a gente e muita gente, ser crente é isso, a doutrina de vocês é isso, que saco. Mas vocês não têm noção de como é bom ter o amor de Cristo, ter o cuidado de Cristo em nossas vidas, né, não, Tiago? É muito bom. Assim, as pessoas têm uma visão errada do que é ser cristão, do que é uma pessoa ser cristão. Elas pensam que é você morrer e deixar de viver. Mas de fato essa visão é certa, porque nós temos que morrer para o mundo, morrer para o nosso pecado, mas nós vamos viver para Cristo, viver para a sua plenitude, viver para a sua glória. Então, quando Cristo nos converte, quando nós somos convertidos a Ele, Ele muda o nosso pensamento. Nós passamos de pessoas mortas a vivas. Então, todo o nosso pensamento pecaminoso, ele morre quando Cristo nos ressuscita. E nós somos ressuscitados, agora nós somos erguidos, pensamento em glória. Então, tudo aquilo que nos atraía, todos aqueles desejos, eles não nos satisfazem mais, porque agora nós bebemos da fonte da água da vida eterna, que é Jesus. Paulo, nessa carta, vai nos dar 5 motivos para louvar a Deus. Mas eu queria destacar apenas 3, e eu vou ler os versículos e a gente vai destacar os motivos. O versículo 4 diz assim: assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Paulo usa uma palavra interessante aqui nesse versículo 4. Ele nos escolheu. Então nós somos escolhidos de Cristo. Justamente. Deus, Ele tem um livro que se chama o Livro da Vida. E nele, Ele escreve os nomes das pessoas. Nós não sabemos que critério Ele usa, qual a forma que Ele usa, mas esse livro é a nossa garantia, que um dia nós veremos a face do nosso Deus. É o livro da salvação. Lá estão escritos os nomes dos que já foram salvos, dos que estão sendo salvos, dos que serão salvos. Amém. E deve ser muito lindo a gente, quando Deus voltar com a gente pro céu, tá? A gente abrir as portas assim e dar de cara com Deus e ter lá Deus pra nos abraçar, nos cuidar. Deve ser emocionante. Ai, perfeito, gente. A Bíblia fala que nós vamos ressurgir em corpo e em glória, né? Que como Cristo ressurgiu, como Ele foi ressuscitado em corpo e em glória, nossa carne também será ressurgida em corpo e em glória. Então, nós não seremos apenas moradores do céu, nós seremos iguais. Não como Deus, nós não seremos Deus, mas nosso corpo estará em glória. Porque, assim como o profeta Isaías, quando tem uma visão de Deus, fala que a terra toda está cheia da sua glória, assim será o céu. Deus emanando glória, derramando da sua glória. Isso. Segundo versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos predestinou. E o que é predestinar uma pessoa? É você dar as forças necessárias para ela alcançar. As coisas de Deus, às vezes não temos como explicar, né? A gente tem apenas como aceitar.
E a predestinação é uma das coisas que a gente não tem como explicar. Isso aí só Deus, só Cristo um dia, se Ele decidir quando quiser explicar pra gente, só Ele poderá nos explicar. Mas Ele predestina cada pessoa a fazer alguma coisa segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade, para crescer, para crescimento do seu reino. É o que Ele deseja fazer. E a terceira bênção Versículo 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, da sua graça. Caso venha aí a redenção. Bom, a redenção ela é uma bênção contínua. Ela é uma bênção que todos os dias nós temos acesso. Por quê? Porque todos os dias nós pecamos. Porque todos os dias nós erramos o alvo. E a redenção é isso, é o que o versículo falou. É a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo. Quando Cristo se entrega por nós, quando Ele foi crucificado, ali a bênção da redenção é distribuída a nós. Quando a cortina do Santíssimo ela é rasgada e nós temos livre acesso a Deus, a redenção de Deus ali começa. E é interessante porque ela é uma bênção que pode ser acessível todos os dias. É só você pedir perdão a Deus e a redenção dele vem no seu encontro. Muitas vezes a gente peca e a gente fica dizendo, meu Deus, Pai. E muitas vezes a gente peca, mas não quer pedir perdão, né? Fica meio constrangida por você pecar e pedir perdão. Mas a gente tem que pedir perdão, tem que se humilhar, tem que se prostrar diante de Deus e dizer, Pai, me perdoa, eu sou pecadora, eu sou falha, me ensina a melhorar, me ensina a andar nos teus caminhos. E é isso. Porque assim, como eu costumo dizer, a conversão a Cristo ela é o ponto inicial da sua caminhada cristã. Ao longo da sua caminhada você vai passar por muitas dificuldades, esfriamento espiritual, isso é normal. Algumas quedas, ninguém aqui é perfeito, nós somos homens, nós temos nossa carne, nós somos pecadores. Mas o que nos diferencia, o que diferencia as pessoas cristãs para as pessoas que não conhecem a Cristo, é que nós somos, como o texto fala, nós somos selados pelo Espírito Santo. E as pessoas que são seladas pelo Espírito Santo, essas têm um Consolador, essas têm o Espírito da verdade. Aquele que, quando você erra, ele adverte o seu erro. E aquele que lhe encoraja a pedir perdão. A Bíblia vai falar que quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E aí eu venho fazer uma pergunta aqui para vocês. As adversidades nos impedem de adorar? O que você acha? O que eu acho é o seguinte, tomando como exemplo a vida de vários heróis da fé, né? Como Paulo, como Pedro, como João, como Jó, principalmente Jó. Jó, que ele era o mais bem sucedido entre os seus. Ele tinha vários gados, vários bodes, ele tinha tudo, assim, ele era próspero em tudo que ele fazia. A sua família era uma família grande, ele era rico, um homem muito rico. E Satanás toca na vida dele, com permissão de Deus, é claro, e tira tudo dele. E eu acho interessante que quando Satanás tira seus filhos, Jó vai usar vai dizer uma coisa muito interessante para mim, para todos que leem a Bíblia. O Senhor deu, o Senhor tomou. Glória, pois, ao Senhor. Então, nós temos que adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Em momentos de felicidade, nós temos que adorar a Deus. Em momentos de provações, nós temos que adorar a Deus. Em momentos de dificuldade, nós temos que adorar a Deus. Porque Paulo também vai dizer aos Romanos 5:3, que as adversidades, as provações, elas produzem em nós perseverança. Como assim? Quando nós passamos por momentos de dificuldades, nós pegamos desses momentos de dificuldade lições valiosas para a nossa vida. Nós conseguimos sair desses momentos de dificuldade edificados. Então, a minha resposta as adversidades não nos impedem de adorar. Pelo contrário, ela deve ser um motivo para aumentar a nossa adoração, nosso louvor a Deus e o amor também, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar, e eu virei, vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por